Olá, bem-vindos ao vídeo número 2 da série de perguntas respondidas. E como não poderia deixar de ser, né, a pergunta talvez uma das mais importantes e frequentes que as pessoas nos fazem, as testemunhas e as ex-testemunhas, é sobre a religião verdadeira. Se existe, então, uma religião verdadeira e qual seria essa religião? Bom, esse vídeo ele se baseia, então, numa pergunta que foi feita há algum tempo no nosso grupo no Telegram. Eu vou colocar na tela para vocês. E essa pergunta, né, essa moça ela pergunta o seguinte: mas será que Deus apoia uma religião? Será que Jesus guia e orienta uma religião? Por que existem tantas e com ensinos diferentes? Como Deus pode se agradar de todos eles? Não faz sentido. Então, é comum esse tipo de pensamento e talvez você tenha exatamente essas mesmas dúvidas e olhe para esse cenário religioso em que nós vivemos e pense, não faz sentido. Afinal, existem tantas religiões, né? Elas aparentemente entram em contradição, pregam coisas diferentes. Por que isso é assim? Então, para a gente começar a nossa consideração aqui, gostaria de ler com você aqui Tiago 1,27. A Bíblia que eu utilizo aqui, que eu estou utilizando agora nos vídeos, né, é a que eu uso em papel, assim, para no geral, né, que é a King James Fiel 1611 e que é uma Bíblia que eu recomendo que você tenha, se você quiser uma Bíblia com uma tradução bastante confiável, né, que é e elogiada, né. Inclusive no exterior, a King James é talvez a tradução mais importante da história, né. Em português também, inclusive, ela tem correções de alguns erros que tiveram na tradução em inglês, né, até por ser uma tradução muitíssimo antiga, nós estamos falando de 1611. Então, na tradução em português, ela já tem correções de acordo com estudos mais recentes também. Então, é uma Bíblia que eu recomendo muito, além, é claro, das séries ali, João Ferreira de Almeida, especialmente a Corrigida e Fiel, que também usa o mesmo tipo de manuscrito e técnica e método de tradução. Bom, Tiago 1,27, então, né, que é bem conhecido, diz: a religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Então, aqui, quando Tiago usa o termo religião, treskeia, do grego, ele está falando sobre a essência, né, o próprio âmago da religião, como sendo fazer o bem às outras pessoas e, inclusive, aos necessitados, como é o caso que ele cita aqui, os órfãos e as viúvas. E isso está em harmonia lá com o que Jesus disse, até mesmo sobre na parábola do bom samaritano. Então, nós fazemos o bem a todas as pessoas, né? Não só aquelas que pertencem à nossa religião, ao nosso próprio grupo, mas a todo tipo de pessoas, né? E isso é algo que dentro de religiões de autocontrole acaba muitas vezes não acontecendo, porque eles focam muito em algum tipo de ajuda, ainda assim de forma limitada, né? Aos membros do próprio grupo e não às pessoas de fora, e principalmente menos ainda, né? A pessoas de outras religiões que são vistas como religiões falsas. Mas esse texto muitas vezes ele é interpretado de uma maneira errada. As pessoas tendem a achar que religião, portanto, é simplesmente você ser uma pessoa boa, né? Isso não é o conceito correto, né? A religião, como é entendida muitas vezes, como alguns entendem, como uma religação, né? O religar-se a Deus, né? Estabelecer novamente essa conexão que foi interrompida por meio da queda, por meio do pecado, ela vai além de ser simplesmente pessoas boas. É preciso nós nos reunirmos com os outros cristãos, né? E dessa reunião, dessa comunhão, né, como diz próprio Provérbios, o ferro que afia o ferro, né? Nós estamos ali nos tornando pessoas melhores dessa convivência com outros cristãos e também sendo instruídos na palavra de Deus, né, e não por ensinos de homens, a nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E quando nós falamos em religião, a organização ela não costuma usar o termo correto, né? Isso gera algumas confusões. Religião, nós falamos sobre grandes blocos de crenças, né? Como cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo. Então, isso é religião. Agora, dentro da religião cristã, nós temos divisões, subdivisões, que são as denominações. Então, pode ser batista, Assembleia de Deus, presbiteriano, metodista e vários outros. Então, essas denominações é que popularmente nós chamamos de religiões. Mas, na verdade, religião é uma outra coisa, né? Um grupo maior. Aí. É claro que, como cristãos, nós entendemos que o cristianismo é a religião certa, né? Ou verdadeira, se nós podemos dizer assim,
É porque nós cremos num Deus, num único Deus, numa religião monoteísta, o único Deus, Deus de Isaac, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, o Deus criador de todas as coisas, cujo Filho é Jesus Cristo. Então, esse é o Deus que nós cremos, é aquilo que nós cremos que é a religião verdadeira. Agora, dentro dessa religião verdadeira que, no nosso entendimento, é o cristianismo, né, com todo respeito às demais religiões, nós temos então essas divisões. Agora, essas divisões, elas não são, como diz aqui a pergunta, né? Uma das perguntas é que elas têm tantos ensinos diferentes. Então, elas não têm tantos ensinos diferentes porque elas se mantêm no ensino básico da fé cristã, que são as suas doutrinas básicas, especialmente a respeito de Jesus Cristo. Enquanto quando falamos cristãos, né? Cristão significa ali pequenos cristos, ou seja, imitadores de Cristo. Então, a base da fé cristã está na pessoa de Cristo, naquilo que se acredita a respeito de Cristo. Então, quando nós dizemos que Cristo ele é um anjo, nós estamos saindo fora do cristianismo, fora daquilo que a igreja sempre acreditou, inclusive os apóstolos e os primeiros discípulos, apesar de algumas seitas tentarem terem um entendimento diferente sobre esse assunto. Então, quando nós pensamos no verdadeiro cristianismo, tudo está relacionado à pessoa de Cristo, o que se prega e o que se acredita sobre a pessoa de Cristo. Agora, existem elementos secundários que as pessoas podem divergir e não faz problema, não faz diferença nenhuma, não há nenhum problema. A questão, por exemplo, de escatologia, né? Ou seja, profecias. Então você pode ter uma denominação que interpreta de uma maneira, outra interpreta de outra, mas isso não atrapalha em nada a sua fé cristã. Não é preciso que nós tenhamos um conhecimento pleno de tudo, exatamente como vai ser, principalmente questão de profecia, né, em especial. Que a Bíblia ela nos dá, então, essa liberdade de interpretar algumas coisas, mas não naquilo que é básico. Aquilo que é básico, nós temos que nos ater a ele. Certo? Então, não existe essa grande diversidade de crenças, não. Existem, sim, as crenças básicas, que se você for em toda a religião cristã, ela vai estar falando de Cristo, do Evangelho. Essas coisas não vão mudar. Agora, muda sim como ela interpreta a salvação, como interpreta questões envolvendo o batismo, como eu falei, profecias, né? Mas são aspectos secundários, tá? Então você não precisa se preocupar com isso. Então, por exemplo, os batistas, eles praticam o credo, o batismo. Então eles entendem, assim como a Testemunha de Jeová, que a pessoa tem que se batizar depois de adulto e depois de crer. Embora no caso da Testemunha de Jeová, hoje já se batize crianças também, né? Já no caso dos presbiterianos, por exemplo, é o pedobatismo, o pedobatismo, que se batiza a criança, como uma forma, entendendo ali que é uma continuidade do que se praticava no judaísmo, né, uma aplicação para o Novo Testamento. Então a criança é apresentada durante o batismo e mais tarde, na vida adulta, ao final da adolescência, então ela vai fazer a sua confissão de fé. Então ela separa essas duas coisas em momentos diferentes, né? Então você veja, são formas diferentes de analisar certas coisas. Existem diferenças também com o método em que a igreja é organizada ou administrada. Então existe, por exemplo, congregação, existe o método episcopal, né, em que há um bispo ali, e o bispo ele é superior, então existe toda uma hierarquia dentro da estrutura organizacional dessa denominação. Existe o presbiterianismo, então que há um colegiado ali de presbíteros que administra a igreja, e o pastor ele não é o chefe ali, né, o absoluto sobre a igreja. Então ele está debaixo de uma assembleia que toma as decisões, né, representada e escolhida pela própria igreja. Então esses métodos também divergem, mas são, como você pode ver, coisas secundárias, né? Isso começa com a teoria denominacional, mostrando justamente que as pessoas poderiam divergir da forma como a igreja é administrada, mas ainda assim se manter parte dessa igreja, né? Lembrando que igreja, caso você não saiba, né, se refere a uma reunião de pessoas, e, basicamente, né? Existe também o sentido de denominação, existem vários sentidos, na verdade, para a palavra igreja. Mas quando nós estudamos no idioma original, nós estamos falando do corpo inteiro de crentes salvos. Pode ser as pessoas que estão na denominação A, na B, na C, não importa. Todos esses fazem parte, então, do que é chamado de igreja, noiva de Cristo, ou corpo de Cristo, né? Todo esse coletivo de pessoas, inclusive aqueles que já faleceram. Então, todos esses fazem parte desse corpo da igreja, então.
certo? Então eu acredito que tenha ficado claro, né, essa questão das diferenças. Não existem essas grandes diferenças que cita aqui. Voltando nas perguntas, né, começando lá na primeira, será que Deus apoia uma religião? Como eu disse então, né, explicando essa diferença entre religião e denominação, não, Deus não apoia uma denominação como é a escolhida, a principal, a melhor do que as outras, não. Ele apoia, sim, várias ali denominações, várias igrejas, né, grandes e pequenas, que fazem o que é correto, que levam as pessoas a Cristo. Elas vão ter os seus defeitos, vão ter as suas particularidades, mas Deus as apoia no sentido de que elas contam ali com o seu Espírito Santo, né, para seguir com o seu trabalho. Mas é apenas isso, né? Nós entendemos, né, como protestantes, de que a revelação de Deus ela foi fechada com as Escrituras, né? Então não existe mais esse negócio de a pessoa receber uma revelação, uma nova luz, um novo entendimento. Por isso que se você pegar igrejas históricas, o entendimento que elas têm sobre as Escrituras é o mesmo que vai ter lá no passado, desde os pais da igreja, como nós falamos da Reforma, por exemplo, né? Muitos dos entendimentos ali vêm ali de Agostinho, vêm do próprio apóstolo Paulo, né? Então, é um conhecimento que vem ao longo da história. Então, não tem essa coisa de luzes mudando, né? Esse conhecimento, ele muitas vezes ele vai sendo aprofundado, estruturado, né? Estudado, e assim se tornando mais claro na sua profundidade. Mas não que ele mude de uma coisa para outra com uma nova luz, né? Um novo entendimento, uma verdade progressiva, como nós aprendemos aí na organização que nós fizemos parte. Então, Deus apoia todas as denominações, porque todas são parte do cristianismo, são parte da igreja. Então, para Deus não existe esse tipo de divisão, que são simplesmente divisões que nós fazemos, né? Por causa das nossas imperfeições, das nossas diferenças de entendimento e até da liberdade de consciência cristã que nós temos. E também, às vezes, até uma divisão surge, é bom lembrar, por necessidade, né? Uma pessoa vai para uma cidade pequena, ela se converte ao cristianismo, não tem nenhuma igreja ali, ou as igrejas que tem, ela entende que não estão seguindo a palavra de Deus, ela vai lá, junta um grupo de pessoas, aí esse grupo começa a crescer, não cabe mais na casa, ela precisa alugar um prédio, ela precisa então receber donativos das pessoas para pagar com esse aluguel, ela precisa abrir uma conta, mas a conta não pode ser no nome da pessoa física, ela vai ter que fazer uma pessoa jurídica, e quando ela vê, e assim as coisas vão evoluindo, e quando se vê, está formada ali uma nova igreja, uma nova denominação. Então isso também é natural, né? Nós não devemos ver esse tipo de divisão como algo ruim. Na verdade, Deus usa e tem usado as denominações religiosas de uma forma positiva ao longo dos séculos, até porque se nós temos a Bíblia hoje, se nós temos algum conhecimento, isso vem em grande parte das denominações. Tanto, é preciso dizer também, né, da própria Igreja Católica, né, que ela conservou, criou o cânon das Escrituras e conservou a Bíblia por tanto tempo, e também espalhou esse conhecimento, mas das denominações protestantes também, que pelo seu serviço missionário levaram da Europa para as Américas e para outros lugares do mundo o conhecimento da verdade bíblica, traduções da Bíblia, e assim esse conhecimento chegou até nós. Então Deus usa realmente todos esses recursos, todas essas denominações a favor da verdade. E isso sempre tem sido assim, né? Uma questão importante também que ela diz aqui o seguinte, né? Na parte final aí da pergunta, né? Como Deus pode se agradar de todos eles? Né? Ela diz que não faz sentido. Mas, na verdade, Deus, ele cria, sim, divisões, né? Ele criou a divisão dos animais, por exemplo, segundo a sua espécie. Ele dividiu as tribos de Israel, né? 12 tribos, e cada uma no seu território, cada uma com o seu jeito, com a sua cultura, com os seus hábitos, os seus costumes. Ele criou a divisão das línguas em Babel, ele criou a divisão da terra em continentes, né? da Pangeia, provavelmente depois do dilúvio. Então, de Babel, essas pessoas com a sua língua se espalharam para esses continentes distantes e lá formaram a sua própria cultura, isoladas do resto do mundo, né? Então, Deus cria essas divisões e depois ele utiliza essas divisões de uma forma positiva, né? Nós vemos o apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz que
ele se fazia, né, ele se adaptava às pessoas. Ele procurava ser como todo tipo de pessoa, para toda sorte de pessoas, se adaptando à sua cultura para levar o evangelho a elas, para trazer pessoas a Cristo. Então as denominações elas têm diferenças que se adaptam justamente às características das pessoas, né? Como eu falei, eu sou um cristão reformado, né, mais tradicional. Então, porque para mim foi a visão que mais me aqueceu o coração, né? Foi a visão mais racional para mim, a visão do cristianismo histórico, reformado, da igreja reformada, protestante. Agora, vão ter outras pessoas que vão se voltar mais para o pentecostalismo, né? Então, essas diferenças, elas existem e são usadas por Deus para atrair todo tipo de pessoas. O importante é que essas igrejas, elas tenham o conceito correto sobre a pessoa de Cristo e direcionem as pessoas a Ele, e não a uma organização, não colocando a sua fé em homens, numa liderança, mas na liderança daquele que é realmente o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Então, respondendo, né, todas essas questões e resumindo, se você procura religião verdadeira, se você é um cristão, então você precisa tirar da cabeça esse conceito de que deve existir uma única religião verdadeira, que vai ensinar uma única verdade exata. A verdade é Cristo, né, é a pessoa de Cristo, que Ele é Deus, que Ele é o Filho, né, aquele que foi usado na criação, que criou todas as coisas, ou seja, Ele é o Criador. Ele, ao mesmo tempo que Ele é Deus, né, existe, é claro, a pessoa do Pai, mas Ele também é, né, parte desse Deus, né, Criador de todas as coisas, e que a Bíblia diz que todo joelho deve se dobrar, toda língua deve confessar para a glória do Deus Pai. Então, essa é a grande verdade do cristianismo, né? Que Jesus é Deus, que Deus se fez carne, que Ele veio e deu a sua vida por nós, recuperando a chance, assim, de nós termos novamente um relacionamento com o Pai. Essa é a verdade do Evangelho, essa é a verdadeira religião. Agora, quanto a onde você pode se associar, isso vai depender, é claro, de muitos fatores que você vai analisar. Isso a gente pode até falar num outro vídeo, para não ficar muito longo esse vídeo, mas é sempre tendo em mente de que existem duas grandes mentiras aí, nesse meio entre pessoas que deixam uma organização de autocontrole. A primeira mentira é de que todas as religiões são falsas. Isso é errado, né? Isso é um conceito, é uma doutrina que é pouco aceita, né? Que seitas e alguns outros grupos praticamente que se utilizam desse ensino. E o outro é de que todas as religiões são erradas e fazem coisas erradas, e por isso nós não deveríamos estar nelas, né? Também está relacionado com o primeiro, né? Apocalipse 18:4. Então esses conceitos são errados, né? Existem religiões que são boas, que são saudáveis, que vão ter defeitos, é claro, mas que você pode se associar até uma vida cristã e desenvolver a sua fé. O cristianismo é essencialmente uma experiência de comunhão, né? Não dá para a gente ser cristão sem a comunhão. Ah, você está dizendo que eu não sou cristão. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a experiência de vida cristã é uma experiência em comunidade. Então, se você não vive em comunidade, você pode sim até ser cristão, mas você não está vivendo a vida que um cristão deveria viver. Então, é como alguém que, por exemplo, acredita em Deus, ela se considera um cristão, tem fé, mas vive uma vida de pecado. Então, ela não está vivendo também a vida cristã como ela deveria ser. E a vida cristã, como deve ser, é uma vida de comunhão com outras pessoas, participando na instrução, em ajudar umas às outras, estar juntos, orando juntos, cantando louvores juntos, estudando juntos. Essa é a vida cristã. E é o alvo, né, que nós devemos ter em mente e desenvolver. É claro, respeito àqueles que pensam diferente, né, mas é o que nós entendemos das Escrituras que deve ser a vida cristã. Então, espero ter respondido a essa segunda pergunta aqui da nossa FAQ, né? Perguntas respondidas sobre a religião verdadeira. Se você procura a religião verdadeira, então você está naquilo que nós entendemos no cristianismo. Não existe uma denominação que seja verdadeira, que tenha revelação da parte de Deus, mas existem boas denominações nas quais você pode se associar e que vão ter sim o apoio de Deus, porque elas ensinam sobre Cristo. Cristo é a pessoa central. Muito obrigado por assistir esse vídeo
e nos vemos na próxima FAQ.